Fala investidor e investidora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje vamos de macro. O que é esse nosso quadro, senhoras e senhores? Basicamente, vou trazer aqui para vocês os principais dados da semana. Mastigar eles aqui para vocês, porque eu sei que a correria não deixa vocês analisarem nada, mas eu faço essa parte aqui para vocês e mastigo as informações de uma forma clara, detalhada e tranquila para que desde o investidor básico ao avançado possam entender. Então beleza, vamos começar aqui. E o que tivemos então na segunda-feira? Absolutamente nada. Nada de relevante. Feriado no Japão, nenhuma economia soltando algum dado importante ou coisas do tipo. Já na terça-feira tivemos aí o quê? O discurso do homem, do Jerome Powell. Quem que esse cara fez? O presidente do Fed. O que é o Fed? É o Banco Central dos Estados Unidos. Então Jerome Powell subiu lá o palanque, deu seu belo discurso, mas não disse praticamente nada para nós. Deu seu show, mas adivinha? Absolutamente nada de relevante, pelo menos nessa reunião, foi trazida para nós investidores, para nós que analisamos o cenário macro para poder se posicionar. Já na quarta-feira, senhoras e senhores, tivemos um dado sim. E qual que foi esse dado? A venda de casas usadas nos Estados Unidos. E eu trago esse dado bonitinho aqui para vocês agora na nossa tela. E o que temos? Basicamente, vocês conseguem analisar e ver comigo aqui, ó, que a venda de casas usadas nos Estados Unidos vem caindo desde 2021. São quase 5 anos de queda de vendas das casas usadas lá nos Estados Unidos. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse dado aqui é relevante. Basicamente, esse dado sozinho não é relevante. Mas ele, com vários outros dados no mercado imobiliário, passa a ter um peso muito importante. E por quê? Basicamente, porque 85% das recessões que existiram nos Estados Unidos foram originadas no mercado imobiliário. E aí a gente vê o que aqui? Basicamente, então, o mercado residencial sendo afetado nos últimos 5 anos. Já na quinta-feira as coisas começaram de fato a andar e o mercado começou então a mastigar mais dados relevantes. E qual que foi o primeiro dado que a gente teve na quinta-feira? Literalmente as licenças para construção, pessoal. E por que esse dado aqui é relevante, Feza? Basicamente porque se o mercado não está vendendo os imóveis, dificilmente o mercado vai ter apetite para construir novos imóveis. E justamente na quinta-feira a gente teve outro dado aqui do mercado imobiliário americano, que foi a venda de casas novas. E repara, mesma coisa, desde 2021, quase 5 anos de um mercado desaquecido, sem muito apetite. E aí, e repara como as coisas conversam, né? Se os corretores não estão conseguindo vender casas usadas, nem as casas novas, por que então a galera que empreende, as construtoras, as empreiteiras, vão construir novas casas, vão pegar licenças para construção? Não faz sentido. E aí a gente vê então um mercado começando a desaquecer. Começando não, né? Porque já fazem 5 anos que ele já vem desaquecido nesse sentido. Boa parte disso daqui, da culpa disso, é da taxa de juros elevada. A galera vê que não vale a pena pegar o dinheiro emprestado, já que o dinheiro está caro. Na sequência tivemos então um terceiro dado na quinta-feira também muito relevante. E esse dado, senhoras e senhores, foi a taxa de juros lá na Europa. E o que a gente vê da taxa de juros lá na Europa, né? Decisão da taxa de juros. Mercado europeu caindo a taxa de juros desde abril do ano passado. E a nova taxa de juros lá optaram pela manutenção de 2,15 em linha então com a projeção do que era esperado. O que vale eu trazer aqui para vocês de informação relevante? Essa é a primeira vez que a gente vê a Europa cortando a taxa de juros antes dos Estados Unidos. Essa informação é relevante porque traz então para o mercado uma interpretação de que os Estados Unidos está atrasado em relação à sua taxa de juros. Eles já deveriam, por essa ótica, já deveriam ter iniciado os cortes da taxa de juros por lá. E é por isso que então a gente começa a ver um conflito do Trump com o Jerome Powell, o presidente
do Banco Central. Não, fala a verdade, só com esses dados aqui, esses insights que eu estou trazendo aqui para vocês, já não te levam para um outro patamar com o investidor? Olha quanta coisa lixo de informação do mercado, você já começa então o quê? A ir para um outro patamar, aqui outro nível, a gente já não está mais na galera do QI 83. Só por esses sites, já peço aí, dá essa curtida para me ajudar a trazer mais vídeos como esse para vocês e também compartilha com seu amigo que tem o QI 83 no Brasil, fechou? Vamos adiante, o quarto dado na quinta-feira que também vale a pena trazer aqui para vocês é o PMI. E dois PMIs foram divulgados relevantes aí, o PMI industrial e o PMI de serviços. Vamos dar uma olhada no PMI de industrial, perdão. O que acontece? Ele está abaixo dos 50 pontos. Vamos ver se está pequeno aí para vocês. Acho que agora já começa a dar um pouquinho mais de visibilidade, né? Então a gente vê o que? Literalmente aí o mercado industrial desaquecendo. E como é que funciona essa pesquisa aqui do PMI industrial, Feza? Me explica um pouquinho mais sobre esse dado. Basicamente, então, chega aí a pesquisa, né, do PMI e liga para os gerentes de compras das indústrias. E o que ele liga e faz o quê? Como é que é essa entrevista, basicamente? Vou contar de uma forma mais fácil para todo mundo aqui entender claramente do que se trata. Ele liga lá pro gerente de compras e fala: "Ei, cara, beleza? Tranquilo, e você? Me fala uma coisa, como é que andam os novos pedidos de compras aí da sua empresa? Tá melhor? Tá pior? Como é que tá? Ó, no mês, né, para o próximo mês, eu estou prevendo aqui menos compras." E aí o cara vai lá e anota. E aí ele faz essa pesquisa basicamente com todo o mercado aí quase inteiro, né? Então, por que isso é relevante? Porque está sinalizando que as empresas, as indústrias estão começando a comprar menos, ou seja, elas estão desacelerando, ok? E obviamente o quinto dado que eu trago aqui é a mesma coisa, só que de serviços, a mesma lógica. E como é que anda serviços, Feza? Basicamente a gente já vê aqui um pouquinho de melhora no setor do PMI de serviços. Mas repara então que desde dezembro do ano passado ele já vem mais fraco do que era então de meados de 2024 para o final do ano de 2024. Né? Então reparem aqui, está bem nítido isso daqui, né? Estávamos vindo em 2024 com a taxa do PMI de serviços cada vez mais forte, eis então que na virada do ano foi derrubada e aí basicamente nesse mês, né, no dia de hoje, a gente vê um PMI de serviços mais forte. O que isso dá a entender? Que as indústrias, né, a parte industrial dos Estados Unidos está desacelerando porque está abaixo de 50, acho que esse dado é importante eu trazer para vocês, né? Então, o que significa esse PMI no final? Abaixo de 50, o setor está desacelerando. E no 50 ele está basicamente estagnado e acima de 50 pontos o mercado aí anda aquecido, né? E basicamente então a gente vê de novo no mercado industrial a gente já está abaixo dos 50 pontos, estamos na casa de 49,5, já no setor de serviços a brincadeira é outra, já estamos nos 55 pontos, mostrando um mercado mais aquecido. Qual a interpretação que eu devo tirar daqui? Tem uma interpretação relevante. Lembra, setor de serviços. Se o mercado industrial está desaquecido, existem outros setores então que podem contratar serviços, né? Porque eles estão aquecidos. E basicamente, não tenho esse dado aqui para vocês, mas eu posso trazer num próximo vídeo, é o setor público que está carregando o setor de serviços. São os impostos que os americanos pagam que estão bancando todo esse aquecimento da economia nessa parte do setor de serviços. É ele que está fazendo os Estados Unidos ainda respirar. Fechado? Vamos dar uma olhadinha agora então no que aconteceu hoje, nessa sexta-feira. E temos aqui então dados mais relevantes do mercado brasileiro. E para isso, vou trazer aqui então direto da fonte lá do Banco Central e meio que mastigar e conversar um pouquinho aqui sobre esse dado com vocês, beleza? Então vamos aqui, Banco Central na tela, senhoras e senhores. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom para que todos vocês possam ver. Pode não estar a melhor resolução aí de imagem do mundo, mas basicamente então o que a gente vê aqui de relevante, né? Balanço de pagamentos. No que eu vou trazer aqui já resumido para vocês é o seguinte: o déficit das transações correntes nos últimos 12 meses, encerrados em junho de 2025, somou 73 bilhões de reais.
Poxa, Feza, será que isso é bom? Vamos dar uma olhadinha e ver então como é que foi anteriormente, no mês de maio. Esse déficit, então, no mês de junho, foi de 73 bilhões e o déficit em maio foi de 71 bilhões. Ou seja, está cada vez pior as nossas transações correntes. E o que é essa tal de transações correntes, César? É basicamente as negociações no dia a dia, né, que a gente tem no mercado externo e tudo mais, né? Então, comprei petróleo da Rússia, comprei petróleo de sei lá onde, etc. Todas essas transações aqui fazem parte das transações correntes. Obviamente, a parte de importação e exportação está dentro de transações correntes numa categoria chamada balança comercial, que analisa apenas importação versus exportações, tá bom? Mas vou entrar um pouquinho mais de detalhes sobre isso aqui com vocês. Então, repara o seguinte, né? Basicamente, nossas transações correntes piorando, senhoras e senhores. Piorando e piorando com força, tá bom? Essa é a principal mensagem que eu deveria trazer aqui para vocês. Olha só que loucura. E não só piorando com muita força, porque em junho do ano passado, senhoras e senhores, exatamente no mês atual que a gente se encontra, só que no ano passado, esse déficit era de 28 bilhões. O que eu estou falando aqui para vocês? Que basicamente o nosso déficit aumentou 55%. A gente piorou em 55%. Vai ter gente que vai falar assim, mas isso é culpa do governo anterior. Dane-se de quem é a culpa. Foca no seu investimento, no seu dinheiro, meu amigo. Cara, para de tentar achar culpados. Vamos ver como é que dá para ganhar dinheiro com isso. Ou pelo menos o mínimo, deixar de perder dinheiro com isso, né? Não podemos perder dinheiro com todos esses dados apresentados. Não importa de quem é a culpa. E na hora que a gente olha aqui, ó, vejam mais detalhadamente aqui, ó. Deixa eu trazer para vocês, então, tudo que eu falei para vocês, só que em termos gráficos, olha aqui o gráfico das transações correntes, cada vez mais negativo. Olha a linha em relação ao PIB, as transações correntes em relação ao PIB, em relação à riqueza do Brasil, está cada vez pior. Repara nisso daqui, ó. Já estamos basicamente em 3,5% do nosso PIB. Olha só que loucura. Na hora que a gente olha, então, para as transações correntes, mas repara no seguinte, senhoras e senhores, ó, balança comercial, que é literalmente o que eu falei de exportação menos importação. E como é que a gente anda nessa história? Tá aqui, ó, positiva, até que a gente está sofrendo, não está sofrendo tanto nesse sentido, está pior, mas não negativa. Viagens, né? Não vou falar de quem é que está viajando aqui, né? Aluguel de equipamentos, transportes, telecomunicação, propriedade intelectual, lucros, juros e demais contas. Então, basicamente, a gente vê as nossas contas aí cada vez pior. E qual o principal dado que eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês? É essa parte aqui, senhoras e senhores, ó, essa parte aqui. Em IDP. O que é esse tal de IDP? É investimento estrangeiro direto. Então, desde já, entenda o seguinte. Existem basicamente duas formas do investidor estrangeiro trazer o dinheiro aqui para o Brasil, que vai ser computado de uma forma bacana para nós, tá? A primeira forma é através da Bolsa de Valores, um capital extremamente especulativo, né? Porque ele coloca o dinheiro lá, no mesmo dia mesmo, se ele quiser, ele manda de volta para fora. E o segundo é o tal do investimento estrangeiro direto, esse IDP. Esse é o capital bom, é o capital que a gente quer para o Brasil. Por quê? É o capital que gera emprego, que gera infraestrutura, que gera aumento do nosso PIB de longo prazo, o tal do PIB potencial. Deu para entender isso daqui? Por quê? É o capital estrangeiro entrando e focando no longo prazo, não no curto prazo que nem é o da Bolsa. Olha só que interessante, esse capital vem aqui na forma de uma nova empresa que vai gerar emprego, que vai gerar mais renda, que vai gerar salários melhores para nós. E como é que tá esse tal de IDP? Vamos dar uma olhadinha aqui, porque o dado é de hoje, tá? Então, o IDP somou o ingresso líquido, ou seja, teve mais entrada de dinheiro, né? De um total de 2,8 bilhões em junho, ante 6,3 bilhões de junho do ano passado. Então, o que eu estou falando aqui? Ele está positivo, mas cada vez pior. Antes era 6 bilhões de dinheiros que entravam com essa finalidade que eu acabei de mencionar. Agora totaliza menos de 3 bilhões de dólares, tá bom? E na hora que a gente continua aqui, vem a parte talvez mais importante, né? Que é literalmente, cadê? Vamos lá. Cadê?
Cadê? Aqui. O IDP acumulado dos últimos 12 meses totalizou 67 bilhões no mês, tá? Ante 70,5 bilhões em maio desse ano. Os investimentos em carteira no mercado doméstico, o que é esse tal de investimentos em carteira? É literalmente ali, basicamente esse dinheiro que vai ser destinado então para os nossos investimentos na bolsa de valores, tá bom? Ou na renda fixa também. E aí, o que mostra os investimentos em carteira aqui? Os investimentos em carteira no mercado doméstico totalizaram ingressos líquidos de 2,3 bilhões, ou seja, positivo em 2,3 bilhões em junho de 2025, ou seja, no último mês agora que passou. Como é que foi formado esse 2,3 bilhões? Basicamente, e aqui que eu quero que você preste atenção, vem comigo. Basicamente, esse resultado de 2,3 bilhões veio de saídas líquidas, ou seja, retiradas de dinheiro de onde? De 2,2 bilhões em ações e fundos de investimento. E aonde é que então foi positivo? Ingressos líquidos de 4,6 bilhões em títulos da dívida. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que o investidor estrangeiro tirou com força o dinheiro da bolsa e jogou e comprou muita coisa de renda fixa aqui no Brasil. E por que eu estou falando isso? Basicamente, voltando aqui, não vale a pena investir atualmente na nossa bolsa de valores com tudo isso que está acontecendo e olhando para o cenário externo. Eu sei que muita gente aqui vai cair nas ladainhas aí de Faria Lima de que é carry trade, que está fazendo tudo positivo, tem que olhar para frente, é o efeito Tarcísio aí pela frente, mas cara, esquece, olha esses dados todos que eu estou apresentando para vocês. E isso é importante lembrar, porque agora no 1º de agosto, né, dia 1 de agosto, o que a gente vai ter? Basicamente as novas tarifas praticadas por Trump afetando aqui o Brasil. Ainda mais. E por que eu estou falando disso daqui? Porque tem um dado que o mercado não fala para vocês de jeito nenhum. E eu quero encerrar nosso vídeo de hoje com esse dado de tão relevante que é, porque as pessoas não sabem. O brasileiro, principalmente os de QI 83, nem sequer sabiam o que era esse IDP que eu trouxe para vocês. Agora que eles assistiram o vídeo, eles já não tem mais QI de 83. E vamos quebrar aqui um pouquinho esses dados aqui do IDP, do investimento direto, investimento estrangeiro direto aqui no país. Por que é importante isso daqui? Para entender como essas tarifas podem impactar diretamente o nosso Brasil. E olha só isso daqui que eu trago para vocês. Reparem. Pega esse dado aqui, senhoras e senhores. Então, esse quadrinho aqui que vocês estão vendo é o tal do IDP, né? A quebra dele basicamente aqui, né? De como é que funciona o IDP, qual o dinheiro, então, que está aqui dentro, que vai focar no longo prazo aqui no Brasil, trazer empregos, infraestrutura e etc. De onde vem? Olha isso daqui, senhoras e senhores. Estados Unidos com 357,8 bilhões de dólares. Na sequência, Espanha 6,8, sequência França 66, Países Baixos 63, Reino Unido 52 e a China só com 45 bilhões. O mercado fica tuchando vocês de notícia. China vai investir sei lá quantos bilhões aqui no Brasil. Quanto que é isso? Aqui, basicamente nada. Nada, basicamente, nada. Na hora que eu olho então esses números, fiz aqui esse quadrinho bonitinho aqui para vocês para ficar mais fácil, investimento estrangeiro direto, investimento então que foca no longo prazo e faz o nosso PIB crescer com consistência, 52% vem dos Estados Unidos. Na hora que a gente soma então aqui a parte da União Europeia, 88%. Estou falando que basicamente Estados Unidos e União Europeia trazem aqui para nós 88% do capital que de fato vai mudar a vida dos brasileiros. Não é o capital que vem da bolsa só especular. E a China, senhoras e senhores, é apenas 6,5%. Então, fica a reflexão aqui dos dados. Espero ter ajudado vocês. Na próxima sexta-feira trago um vídeo similar a esse novamente para a gente ir mastigando cada vez mais, entender macroeconomia e como ela pode ser utilizada nos nossos investimentos. Valeu, pessoal. Já curte, compartilha, porque o brasileiro precisa entender mais sobre isso e menos do que simplesmente pegar o dinheiro e investir num país que é menos de 2% do PIB mundial. Valeu, fechou, até a próxima!